Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael, você está no canal da Junqueira Consultoria. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa as notificações para receber os novos vídeos, tanto live como vídeos gravados. Se você quiser, pode deixar seu comentário e compartilha com os colegas. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é justamente utilizar alguns métodos do marketing para o dia a dia e como fazer isso de uma forma bem mais simples. Como usar os 4Ps na prática. Quando você ouve falar sobre marketing, quase todo profissional sempre fala que se você não souber sobre os 4Ps, você não está fazendo marketing. Mas marketing é muito mais amplo do que você saber 4Ps. E quais são eles? Praça, produto, preço e promoção. A gente vai ouvir falar um pouco sobre eles para a gente entender como é que a gente pode utilizar um método que, embora não tenha sido eu que criei, mas é uma forma de vocês entenderem como de uma forma bem simples vocês podem trabalhar os 4Ps. Vamos lá. Quando a gente fala de produto, a gente fala dois tipos de produto. A gente fala do produto tangível, que é aquele que a gente consegue tocar, que a gente consegue ver. Por exemplo, um ventilador é um produto tangível. Mas também temos os produtos intangíveis, que seriam os serviços. Por exemplo, seu ventilador tem suporte ao cliente. E digamos que esse ventilador, infelizmente, veio com defeito. Você vai voltar na loja e pedir suporte de reparo. O suporte de reparo é um serviço. O serviço é intangível porque você não vê ele. Na prática, o serviço é como se fosse uma ação. Então é um produto em ação, coisa que você não consegue ver, é abstrato, gente. Só que ele pode ser percebido. A questão da percepção do produto é que faz com que a gente tenha as duas definições e não uma só, porque elas têm percepções diferentes. Quando você tem um produto que é palpável, você tem uma percepção à parte por ser características diferentes. E o serviço, por ser intangível, também talvez sejamos mais críticos para um e menos críticos para o outro. Essa é um exemplo de percepção. O segundo P, preço. Preço fala justamente de financeiro, de economia, de balancete. Mas pense que é o seguinte, no caso do marketing, quando a gente fala de preço, a gente não vai substituir e nem será o único responsável do financeiro numa empresa. A gente não vai substituir um ciência contábil, por exemplo, uma contabilidade. O que nós vamos pensar quando a gente faz o preço? Nós vamos ver com mais detalhes ainda nesse vídeo, mas eu já vou dar essa luz agora. A questão é que no preço a gente enumera o que é considerado investimento de campanha, retorno do que a gente espera de lucro, e a gente tem que considerar isso pelo balancete real da empresa, o financeiro, não uma coisa hipotética. Então nós trabalhamos juntos com o departamento financeiro. O marketing é talvez o único departamento que tem que trabalhar com todas as áreas, não apenas com o financeiro. Quando você trabalha com produto, por exemplo, você trabalha, por exemplo, com os engenheiros de produto, que podem envolver, inclusive, a fábrica, pode envolver, inclusive, o artesão. Então, a gente tem que entrar em contato e essa informação, ela toda, quando ela for filtrada, ela vai passar por esses 4Ps. Nós vamos ver como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma bem mais simples. Promoção. Promoção, você já deve ter ouvido falar, mas talvez não tenha entendido por que promoção, por exemplo, em venda, é considerado liquidação, desconto. E quando no marketing a gente fala que promoção tem a ver com comunicação. Por que tão diferente essa definição? Na verdade é a mesma definição, fazendo ações diferentes. A promoção na venda, ela está promovendo o produto para a venda, certo? Promote, né? Promotion. Né? O ato da promoção tem o ato de promover algo. Como é que você promove algo? Fazendo ações de marketing, fazendo ações de propaganda, fazendo ações de publicidade. Quando você faz promoção no marketing, a gente não quer dizer que ele não faz a promoção que a gente vê nos lojas de varejo. Liquidação, desconto, leve 3, pague 2. Isso é promoção. Só que pelo marketing a gente vê como é que a promoção é criada, como ela é construída. E a gente utiliza normalmente copywriting, né, redação publicitária para vender, liquidação, queima total, o chefe ficou maluco. Tudo isso é promoção. Mas a gente utiliza isso como sinônimo, então a gente pode chamar de promoção ou comunicação. Tanto serve para a visão na perspectiva do marketing, como serve pela perspectiva da venda. Porque a venda, quando está acontecendo no varejo, ela foi antes ela foi planejada pelo marketing. E praça. Praça tem duas definições.
Na maior parte das literaturas, você só encontra uma definição apenas. No entanto, não é uma invenção minha, tá? Na verdade, é algo que é percebido nas estratégias. A praça ela tem a definição de local, de localidade, tanto física como digital, como um quiosque, uma loja, como um site, uma rede social, mas também ela tem a ver com reputação. O termo praça, ela no Brasil ganhou esse nome porque no inglês é place, tem a ver com lugar. Não tem a ver com reputação, mas trata de reputação. Mas no Brasil, como a gente fez a entender, praça tem a ver com a expressão nome na praça. Não é apenas você estar localizado nela, mas também ter reputação na praça. A expressão ela é um pouco antiga, pode ser desconhecida por algumas pessoas, mas significa isso. Então a gente trata de reputação também, nesse quesito da praça, quando a gente vai trabalhar os 4 P's. Então a gente viu os 4 P's. Vimos que é praça, promoção, preço e produto. Agora nós vamos entender o seguinte. Vamos utilizar um método que eu vou denominar, mas não é uma invenção minha, e eu só estou dizendo desse nome para ficar mais fácil, porque no final das contas, quando você fizer a análise dos 4 P's, vai resultar como todas as empresas fazem, tá? É só uma facilidade. O método caixa. O método caixa é como uma caixa comum. O que você coloca na caixa? E quando você coloca na caixa, você identifica essa caixa que abriga pertencente X. Por exemplo, você coloca uma caixa para colocar todo o papel que você escreveu de post-it e você quer organizar no local. Essa caixa vai ser de post-it. Você vai colocar uma caixa onde você vai colocar, por exemplo, informações de contas a pagar ou contas a receber. Você está fazendo uma organização na sua casa ou na sua empresa. A caixa, ela, por representativo, a gente chamaria, aí já é o nome oficial, de análise dimensional. O que é isso? Dimensão é um universo, tá? É como se fosse um planeta, uma caixa, um depósito. Quando você fala análise dimensional, você vai analisar o que está dentro dessa caixa, o que você guardou. Vamos dizer que depois daqui a um mês, você vai verificar o que tem naquela caixa. O que eu guardei nessa caixa mesmo? Aí você verifica, são contas a pagar. Será que eu já cataloguei e coloquei no inventário? Então você vai analisar dessa forma. E na caixa você vai ter mais informação e mais formas de separar e entender o que você está tratando. Então esse é o método caixa. Como você faz isso? Então imagina, são 4 caixas para 4 P's. Então uma caixa para praça, outro para produto, outro para promoção e outro para o preço. O que você vai e como você vai tratar essa informação dentro da caixa? Pensa o seguinte, você tem uma caixa e dentro dela você coloca o quê? O que é post-it? O que é os envelopes de contas a receber e a pagar? Objetos, né? São objetos, elementos. Mas a gente vai chamar de objeto, pra vocês entenderem. Um objeto, tá? E esse objeto ele tem o quê? Características ou atributos, é a mesma coisa. E o que significa isso? Mas todo envelope que tem de conta a pagar é o mesmo. Exato, você não vai diferenciar muito, é um papel impresso em A4, com o mesmo tipo de informação. Tá, isso é uma informação, tipo de papel, tamanho, dimensão do papel e o que está escrito. Tá, esses são os atributos do objeto guardado nessa caixa que você disse que era de contas a pagar e a receber. Agora vamos transformar essa informação nos nossos 4 P's. O produto, por exemplo. O produto, como ele tem 2 tipos, nós vamos ter 2 caixas. Nós vamos ter a caixa do serviço, nós vamos ter a caixa do produto tangível. O produto tangível, vamos dizer que você esteja guardando, como a gente está considerando uma caixa em dimensões para caber nas nossas mãos, vamos considerar que nessa caixa tenha, por exemplo, borracha, né? E vamos colocar uma diversidade, não vamos colocar um tipo de borracha. Vamos colocar a borracha do tipo para desenhistas. Você tem a borracha de todos os tipos, que você apaga até caneta. Você tem a borracha que apaga grafite que é mais grosso. Você tem a borracha que todo mundo conhece, que apaga qualquer grafite, mas até um certo limite. Você tem uma borracha para cada tipo de natureza. Tá bom, tá, a gente já compreendeu isso. Então, quer dizer, cada borracha é um objeto. Se cada borracha é um objeto, cada borracha tem uma característica, que eu acabei de dizer quais são as características, só que a gente vai deixar bem mais claro. A gente não vai simplesmente discorrer isso como se fosse um texto corrido, a gente vai fazer o quê? A caixa, ela é tão semelhante quanto uma tabela enumerada, quer dizer, listada, com ponto e vírgula,
E aí você vai enumerando cada um das características. Então, como seria? Tá lá em cima a caixa. Você imagina assim, a caixa para guardar borrachas, tá bom. E quais são as características da borracha? Borracha para apagar caneta, para apagar grafite mais grosso, para apagar lápis de cor, para apagar aquela sujeira toda que acontece, em vez de você limpar de uma forma, você tem uma borracha própria para isso. Quer dizer, essas são as características da borracha, mas não são porque é só apenas, porque é a função dela. Característica ainda também é uma função, e a função ela pode ter outras características que você precisa desmiuçar. Por exemplo, essa borracha é melhor que aquela borracha, que são marcas diferentes. Essa borracha ela apaga com 2 passadas, e essa precisa passar bem, mas muito mais trabalhosa, mas ela tira totalmente a ponto de você perceber que o papel ficou novo. Esse tipo de característica ela te dá poder de decisão. Você começa a gerar informações para tomar decisões, que é o que importa os 4 P's. Os 4 P's vão gerar informações para você tomar decisões. A gente chama esse tipo de dispositivo de chamado de Sistema de Apoio à Decisão, o SAD. Eu não vou entrar nesse mérito, isso tem a ver com o sistema de informação, mas ele tem a ver com a informação dentro do marketing. A gente vê isso em outro vídeo, que ele é um pouco mais tão trabalhoso, não tão complexo, mas tão trabalhoso, e é um vídeo à parte para falar sobre SAD, SIG, SIST, e SIM, e por aí afora. O que a gente pode perceber é que dentro dessa caixa a gente conseguiu definir características da borracha, mas a borracha também tem tamanho, ela tem textura, ela tem rugosidade. Tem borrachas que são mais rugosas, quer dizer, você passa a mão e parece uma gelatina, às vezes ela nem parece um cotoco de pedra ou de mármore, e você vai utilizar ela de uma forma. Essas características foram utilizadas pelo fabricante, eles definiram para fazer a borracha. E você, como cliente, vai perceber essas características porque ela vai atender a sua demanda. O que você está procurando no mercado atende a sua demanda? O seu pedido, o seu requisito, o seu desejo? O fabricante, pelas formas que o marketing, vou falar em outros vídeos, já falei em vários outros vídeos aqui, vou fazer nesse formato, é que o fabricante, quando ele construiu a borracha e definiu essas características nos 4 P's pelo modelo caixa, ele fez uma pesquisa no mercado para saber o que estava acontecendo. Ah, aquele concorrente ali está utilizando daquela forma, será que é melhor fazer dessa forma? Então aí ele foi estudar, foi ver a engenharia da coisa, foi ver como é que o formato era feito, ele viu o corte, ele viu a espessura, o tipo de material, onde tirar, como conseguir, como extrair, como trabalhar, ou pegar manufaturado já construído e comprar de um fornecedor. Tudo isso os 4 P's dão, sim. Porque quando a gente define as características, a gente começa a fazer pergunta. Onde é que eu consigo esse material aqui? Onde é que eu consigo uma lâmina capaz de fazer esse corte sem formar aquelas lascas, ficar uma coisa fina? Como é que eu consigo fazer isso? Todas essas informações serão produzidas através da análise dos 4 P's. Pois bem, então a gente já sabe que o modelo de caixa é um modelo de você analisar dimensionalmente os 4 P's. Cada objeto que entrar ali terá atributo, e cada atributo nos dará o quê? Informações para tomarmos as decisões. Só que ainda não acabou. Como é que a gente faz exatamente isso no dia a dia? Pois bem, eu já coloquei ilustrado, mas eu vou fazer um exercício com vocês. Para deixar mais claro, e vocês poderem utilizar como se fosse um gabarito. Vamos lá. Vamos imaginar que você está... Obviamente, se você for de papelaria, isso já serviu para você como exemplo. Vamos pegar uma coisa bem maior. Vamos pegar algo como serviço, por exemplo. O serviço, muitas vezes, a gente não tem uma ideia de como é que os atributos poderiam ser visualizados, já que não é algo que a gente percebe com os olhos, mas percebe com satisfação. A gente percebeu que uma solução foi dada. Vamos dizer que você comprou um carro. O carro, a parte, é um produto tangível e terá suas características. E nós compramos os carros pelas características. Ele é bom para família, ele é bom para subir trilha, então ele tem tração nas 4 rodas, ele é fácil de trocar o pneu, ele já tem um step, já possui um equipamento, será que eu tenho que comprar a parte? Tem acessórios para o carro. O carro, você tem que ver se tem característica de aceitar, senão você tem que fazer uma gambiarra. E se você fizer gambiarra, você vai contra a infração do Código de Lei de Trânsito. Tudo isso segue características. E que, obviamente, o fornecedor, o fabricante, irá desenvolver, que será você. Nesse papel, você não é mais cliente, você é o fabricante do carro. Só que nós vamos analisar
o serviço que o carro pode ter. Por exemplo, o serviço que o carro pode ter, que a concessionária ou mesmo a oficina pode oferecer, independente da própria concessionária, os serviços que o carro dependem, seria o fato do reparo do carro, troca de óleo, saber se os pneus estão bons ou carecas, saber se tem que mudar alguma peça do carro. E se for uma mudança de uma peça de carro que a oficina não tem, por onde você procura, como é que você faz? Pois bem, se você é o fornecedor do serviço, você tem que gerar o quê? Você não tem que dar a resposta imediatamente. Você tem que pegar os 4 P's e analisar. Primeiro, quanto que vai ser o custo desse serviço? Ele vai custar quanto? Você tem que pensar no fluxo de caixa. Você tem que pensar se o reparo de um carro é tão frequente, porque pode ser que o carro seja durável, e ninguém vai buscar esse reparo. Mas vamos dizer que a estrada seja toda desburacada, onde você está vendendo esse serviço, e obviamente o carro vai sofrer muito mais desgaste em pouco tempo. Então, obviamente, você vai reparar para isso. A estrada é toda desgastada. É óbvio que o eixo vai sofrer, é óbvio que o pneu vai sofrer, e é óbvio que o carro vai começar a desgastar, porque o eixo batendo ali, a carroceria toda leva. É uma questão de cinemática, né? Todo mundo vai batendo em efeito cascata na carroceria. O carro vai sofrendo dano. Então, quais são os serviços que você pode oferecer? Então, o que acontece? Você tem outros pontos. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma trilha. Como é que é uma trilha? Ladeira acima, precisa de uma tração no motor, o motor tem que ter uma certa potência. Então, na hora de construir esse carro, você precisa prestar atenção o quê? Em atributos como potência, tração nas rodas, pressão de óleo. Você precisa saber se o carro vai estar leve e pesado na medida certa, porque ele não vai ser leve completamente, porque ele tem todas as partes do carro. Mas também ele tem que ser leve, porque ao mesmo tempo ele tem que conseguir subir o máximo de ladeira que você disser que ele vai subir. Digamos que esteja muito íngreme, seja praticamente uma subida assim. Ele tem que subir essa subida, né? Ele precisa subir assim, porque senão você vai estar vendendo um produto em propaganda falsa, propaganda enganosa. Você está dizendo que o carro sobe daquela forma, mas não sobe. Então, esses atributos você vai listar nesses modelos caixa, certo? Aí você pensa, o preço foi definido. Vamos dizer que você definiu R$ 400, R$ 300, R$ 700. E os serviços foram de reparo total do carro, ou mudança de peça, ou mesmo implementação de uma peça nova. Digamos que, por alguma razão, ao fazer algum tipo de update físico, o cliente tem que levar o carro até a concessionária e você precisa instalar lá o slot para a pessoa colocar o equipamento novo que ela quer colocar. Não pode fazer por si, porque de acordo com a garantia ou a regra do contrato dizia isso. Vamos dizer que tenha esse tipo de coisa. Então você tem que fazer esse reparo ali. O que acontece? Você não tem só reparo em serviço. Lembre-se que tem uma coisa que é muito dispensada, mas isso não é só uma chamada de atenção, é uma questão de que também se eleva. Atendimento é serviço também. De venda, de pré-venda, de durante venda e pós-venda. A própria venda é um serviço, tá? Ela é um serviço transacional. Você está fazendo o processo o quê? De receber o dinheiro, dar o documento que precisa saber do carro, os papéis do carro e o carro, né? A chave do carro, tudo que a pessoa precisa. O serviço, ele é talvez o produto mais abrangente, porque o próprio local, a gente vai ver isso, questão da praça, o próprio local é uma estratégia de marketing. Então, o próprio local, o ambiente higienizado, bem arrumado, bem decorado, bem localizado, é um serviço de atendimento, tá? É um serviço de atendimento, ele está incluído. Tem características que são de um P que pertencem ao outro P também. E é isso que a gente chama de coligação de análise. O que quer dizer isso? Análise conectada. Cada um dos 4 P's não está independente. Todos os P's estão ligados um com o outro, se conectando. A informação desse aqui vai para essa informação e ela vai trabalhar de outra forma essa informação. Então, por exemplo, quando você faz os 4 P's, você nunca faz um P apenas. Você pode tratar de cada P de uma forma analítica e focada para você ter atenção. Mas a verdade é que a análise tem que englobar os 4 P's e no final te dar uma resposta, uma informação. Que aí você vai tomar a decisão. A gente vai fazer o produto assim. A gente vai fazer o carro vai ser dessa forma. Vamos mudar isso aqui. O atendimento vai atender isso aqui. Então, se o reparo tem tanto de preço, onde que o reparo vai ser feito? Na praça. Vai ser feito na concessionária ou terá uma concessionária diferente daquela que você vendeu o carro? Será uma concessionária localizada dentro das oficinas? A sua empresa implementou concessionárias próprias de reparo dentro das oficinas como parceria, digamos?
Será que é viável? Aí você vai voltar para o preço. Será que é viável pagar, alugar um espaço dentro de um posto de gasolina para colocar? Aí você vai analisar outra coisa que tem a ver com a questão do próprio marketing em si. Porque os 4Ps, eles se alimentam de tudo que vem do plano de marketing e tudo que vem da análise do que você faz de tudo. Os 4Ps, na prática, são pilares de informação onde você pega essas informações, coloca dentro das caixas, analisa, tira a informação e toma uma decisão. Só que de onde vem essa informação? A gente vai ver em outros vídeos. Ele não vem diretamente daí. Tem formas de você extrair. Não é aquela suposição. Ah, eu olho para um carro, o carro tem 2 portas, 4 rodas e um capô. Não, não é só isso. Isso é uma percepção visual, você consegue tirar, é prático, mas tem coisa que você tem que extrair informação, especialmente do público. O público, às vezes, quando você pergunta uma coisa, ele vai falar uma forma. Se você perguntar de outra forma, inserido dentro de um ambiente, ele já vai te dar uma informação mais rica. Então, a extração da informação, às vezes, é muito bem mais complexa do que simplesmente observação. Então, os dados que vão para os 4Ps, eles passam por um filtro, passam por uma análise e um caminho para chegar lá. Às vezes simples e às vezes muito complexo, tá? A gente vai ver isso em outros vídeos, vai complementar isso aqui, vou sempre citar esse vídeo para vocês também darem uma olhada. O que acontece com... a gente falou de preço, produto, falamos de praça agora. A praça tem a questão física, tem a questão da concessionária. Falamos até de uma concessionária implantada dentro de um posto de gasolina. Tem o site também. E tem as redes sociais também. E cuidado, porque assim como eu falei que as dimensões elas analisam o mesmo ponto de outra forma, as redes sociais e sites podem ser encarados como canais de distribuição também, como canais de comunicação. Então não é apenas um espaço digital, mas é um espaço digital também. Por que a gente analisa de 2 formas ou 3 formas diferentes? Porque nós temos perspectivas diferentes. Quando a gente define como um canal, a gente define como um ponto de comunicação. Não é um ponto só de ouvidoria, é um ponto de atendimento. A rede social não é apenas um outdoor que você coloca frases e vagas e memes, não. É um local onde você também tem abordagem de atendimento. Então precisa ter um tipo de resposta para um tipo de ação. Por exemplo, a pessoa entra em contato com você pelo site ou pela rede social. É muito comum isso, tá? E eu acredito que seja tanto quanto complexo os canais de comunicação que uma empresa possui e tem que se adaptar, mesmo que estejamos há 20, 30 anos tendo internet. Acredito sim, entendo, compreendo que exista alguns casos em que a complexidade de uma implementação de canais digitais com canais físicos e tradicionais seja bastante peculiar. Mas quando a gente ligava o call center no passado, o que acontecia? A gente ligava para um atendente. Ah, eu quero resolver isso aqui, vou te passar para o setor responsável. Isso não faz sentido nenhum em rede social. Porque rede social não é um call center. Rede social é um ponto final de atendimento. Então, se a pessoa precisa ser mandada para um setor responsável vindo pelo canal digital, você precisa, diante de tudo, definir isso de cara. Simplesmente colocar isso, olha, a rede social não é um canal de atendimento. Ligue para esse número imediatamente, porque você vai falar com o setor responsável direto. Se a pessoa não tiver esse contato, essa informação, esse anúncio, ela vai ficar muito chateada de ter que falar com a pessoa e ser mandado por direct, né? Ela posta alguma coisa, eu quero saber essa informação. Aí eu te mandei uma informação pelo direct. A informação no direct está te passando para uma outra camada de informação. Veja que na altura do campeonato você já mandou o cliente para 3 camadas. A primeira foi no post, a segunda foi no direct e a terceira foi você enviar essa pessoa para ligar por telefone ou por WhatsApp. Não pode haver essa burocracia, ainda mais na rede social, porque isso demanda aborrecimento. A verdade é essa. A burocracia é um sinônimo de aborrecimento para ambos os lados. Então, no final das contas, o que acontece? A rede social, ela entendida como praça, é entendida como se fosse uma loja. Você imagina se você fosse numa loja e fosse comprar um sorvete. Mas aí você vai no balcão e fala, eu quero comprar um sorvete. Olha, mas a gente só está vendendo aqui o bilhete para você comprar o sorvete. Você paga aqui, mas você tem que ir no shopping para tirar o sorvete. Ué, por que eu não posso tirar o sorvete aqui? Porque aqui é só um balcão de atendimento guichê. Você vai ter que andar tudo isso para comprar o sorvete, vai ter que passar por uma segunda fila, porque você passou por uma fila para pagar, e uma segunda fila para tirar o sorvete. Esse tipo de coisa que acontece na rede social, visualmente falando. Não pode acontecer. Se a rede social é o canal de setor responsável,
é o canal do setor responsável. Se você vai passar para o setor responsável através da rede social, eu recomendo trabalhar melhor esse tipo de comunicação. Ver como você pode melhor aplicar isso. Vendo muito na prática, tá? Porque muitas vezes quando a gente pensa de forma sofisticada, às vezes não é a realidade e natureza da empresa. Ela não consegue fazer de algo como uma empresa grande conseguiria fazer. Então é preciso posicionar na sua realidade. Dá para fazer isso na sua empresa? Tira a burocracia o máximo possível. Então você consegue fazer isso através da análise da praça. E na análise da comunicação, você consegue fazer como? Espera que a gente vai chegar lá. Na praça nós temos o digital, nós temos o físico e nós temos a reputação, né? Que é o que a gente falou lá no início. Reputação, como é que trabalha a reputação? Trabalha com propaganda. O marketing ele vai procurar a forma de como que a sua reputação pode ser visível, ela pode ser exposta de forma positiva, de forma negativa também, tá? A gente tem que analisar os dois jeitos, porque normalmente quando a gente faz qualquer estratégia, a gente só quer ver o lado positivo, isso é óbvio. Mas quando a gente faz só o lado positivo, obviamente a gente descarta que inesperados cenários podem acontecer. E, infelizmente pode acontecer equívocos, enganos, gafes, pode ocorrer, e você tem que considerar que isso pode ocorrer. Como é que você lida com isso, se ocorrer? Se você não tiver o plano, você não lida. E aí o problema se torna uma crise bem maior do que você pensava. Você pode resolver o problema ali na hora. Não, foi isso que aconteceu. E o que a gente faz? O que a gente faz? Fica sem ação. Você não pode ficar sem ação. Você tem que considerar. Você não quer que aconteça. E não queira que aconteça. Mas se acontecer, você saberá transformar o problema, como se diz a frase de Napoleão Bonaparte, transformar problemas em oportunidades. Só acontece assim, tá? Quando você faz análise. E a análise você faz justamente quando você analisa essas informações jogando nos 4Ps. Não é uma coisa que a gente tira da cabeça, a gente coloca isso na mesa, a gente coloca isso na caixa, pra gente analisar se é possível, ou a gente tem que anular, a gente tem que reduzir o máximo a crise, ou a gente pode usar a crise ao nosso favor. Nem toda crise a gente pode usar, tá? Tem crise que você quer anulá-la, você não quer que ela exista. E tem crise que você não consegue anular, você consegue minimizar. O problema já ocorreu, a mancha já ficou. Você precisa dar um jeito de se retratar. Depois eu vou fazer um vídeo em que eu falo como você se retrata em gestão de crise. Uma situação aconteceu e como é que você dá andamento em relação a isso. É a gestão de crises em redes sociais, tá? Que é uma das coisas que eu mais vejo frequente. A gente vê mais frequente porque está em voga a questão de rede social. E é sempre o mesmo acontecimento. No final das contas, o que pode ser custo zero acaba virando uma taxa de milhões para conseguir se restaurar. E consegue-se com taxa zero. E é bem mais simples do que se pensa. Tá bom. Passamos para a promoção agora, nosso último. A gente falou de preço, falamos de praça e agora nós vamos falar de promoção, a comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente vai lidar com o quê? Como é que a gente pode comunicar o serviço que nós vamos oferecer? Através do próprio ambiente, o próprio espaço, que aí você vai se alimentar. O que a praça achou? A praça vai ter uma pilastra aqui, uma pilastra aqui. Então o anúncio pode ficar aqui ou pode ficar no display. A comunicação pode estar disposta de forma digital, ou um letreiro digital, ou pode estar disposta num banner bem grande mostrando, ou pode estar disposta numa espécie de interação, né? Você colocar algum quiosque, algum caixa, tipo parecido com caixa eletrônico mesmo, para a pessoa ter o quê? Uma orientação, um autoatendimento. Você pode pensar tudo isso, vai pensar tudo isso dentro da comunicação, só que você também tem um alicerce físico, então você tem a praça envolvida, mas você também tem o preço, porque quanto que isso vai custar para você? E você também tem o produto. Como que você vai apresentar essas informações? Você vai apresentar através de algum objeto, né? Através de um computador, através de um tablet, através de um banner, de um material, isso é um produto. Lembre-se que o produto, praça, preço, promoção, a gente não só vê pelo que a gente oferece para o cliente, mas também o que a gente oferece como solução para que o cliente possa ser informado. Isso pode ser o próprio banner, o próprio local, pintura local, sinteco no chão. Tudo isso é analisado de duas formas. Tanto para o investimento de tratabilidade em relação ao cliente do seu espaço físico, ou de outras coisas mais, de outros fatores mais, e mais. Isso tem a ver com o produto que você oferece diretamente para ele, tá? Os 4Ps são assim trabalhados. Então, vamos resumir. Os 4Ps são promoção, praça, preço e produto. Podemos encarar eles como caixas, como se fosse caixa de sapato.
O que a gente coloca em caixa de sapato? A gente coloca sapato. Cada sapato tem um atributo, tem uma característica. Mas esses 4Ps não possuem espaço tão pequeno. Você pode considerar muitas informações. Então, para a caixa de sapatos, podemos transformar para a caixa de alfinete. Então, dá para você colocar muita informação. Cada alfinete tem um atributo, uma característica. Esses atributos e características vão começar a criar um brainstorm, ou seja, um jogo de ideias, da qual você vai começar tendo insights, ou seja, eureka, epifanias. Você vai começar a ter ideias. Essas ideias têm que formar uma informação. Você não pode pegar essa informação, essas ideias e jogar para frente. Você tem que formar uma sentença, uma frase. Você precisa dizer: esse carro é preto, vermelho, tem 4 rodas, 4 portas e vai servir para um tipo de público. Você tem que dar essa informação, você tem que conseguir formar essa frase. Essa é a conclusão da análise dimensional que você vai fazer pelos 4Ps. E os 4Ps também se alimentam. A mesma informação que está na praça será tratada de uma forma diferente na promoção. E vice-versa. Por que sempre diferente? Percepções diferentes. Por causa do seu próprio objetivo. O objetivo do preço é financeiro. O objetivo da praça é reputação em local físico e digital. O objetivo da comunicação e promoção é o objetivo de como você chega numa pessoa, é o range, né? Como é que você chega nela. E o caso do produto é como você constrói esse produto. É como ele será, o que você vai oferecer. É a solução. Essa é a solução. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu sempre vou lançar esses podcasts na sexta-feira. A princípio será na sexta-feira. Tá? Gostaria que vocês dessem seu feedback, deixa o seu like, os seus likes, se você acha que deveria melhorar alguma coisa. Se na melhor das hipóteses você acha que tem melhor alguma coisa, eu peço muito gentilmente que você deixe essas informações no comentário. E se quiser pode mandar uma mensagem privada também, se acha que a informação tem que ser mais desmiuçada. O canal da Junqueira Consultoria, ele sempre vai apreciar melhorias vindas de quem está ouvindo, tá ok? Então, espero que vejo vocês na próxima. Compartilhe com os colegas e uma boa sexta-feira. Até mais, pessoal. Tchau.